Olá, você, tudo bem? Desde janeiro de 2025, foi publicada no Brasil a Lei Complementar 213, né, lá do ano passado, que dispõe sobre a possibilidade, e aí é a regularização, até porque a gente tinha uma série de instituições atuando no ramo de prestação de seguros de maneira mutualística e sem uma organização legal. A lei passou a dispor sobre as sociedades por ações para gerir seguros, né, para administrar seguros, e as cooperativas seguradoras. Um grande avanço, né? Isso está em processo de regulamentação pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Logicamente, é um trabalho em que a SUSEP alimenta o Conselho Nacional de Seguros Privados e a regulamentação que virá do órgão normatizador, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, ou como a gente costuma dizer no mercado, CNSP. E assim como já acontece no cooperativismo de crédito, a previsão é de que haja cooperativas singulares ou cooperativas de primeiro nível, cooperativas centrais e confederações de seguro. Né? Para quem já conhece aí as cooperativas de decreto, ter uma ideia como é que funciona. A ideia é sempre que a cooperativa singular seja aquela que trabalha diretamente com o segurado. No caso de seguro, vai ser alguém que demande o produto seguro, que precise dele. A cooperativa central, ela é formada a partir de pelo menos a junção de 3 cooperativas singulares, e a cooperativa, a confederação é formada por pelo menos 3 cooperativas centrais. A ideia de ter central e ter confederação é buscar, logicamente, uma organização sistêmica de maneira que as organizações de segundo e de terceiro nível a central e terceiro nível a confederação, possam prestar serviço de maneira a ganhar escala. Isso é muito interessante. Inclusive, a própria legislação, a Lei Complementar 213, prevê que a cooperativa central e a confederação, quando existente, não significa que tem que ter uma decisão de cada sistema, possa prestar uma espécie de apoio, né, participação em co-seguro de cooperativas singulares. O que é isso? Provavelmente isso deve ser regulamentado pelo CNSP para cooperativas que não tenham capacidade de assumir todo o risco de um determinado seguro, possam juntar 2, 3, 4 cooperativas singulares para poder bancar aquele seguro. E mesmo que em alguns momentos 2, 3, 4 cooperativas se juntem, pode ser que aquele seguro, do ponto de vista do risco assumido, ele esteja ainda acima da capacidade daquelas cooperativas. Então, a lei já permite, precisa ser regulamentado, que ou a cooperativa singular ou a confederação possam atuar, né, nesse processo como um processo de co-seguro, ou seja, eu estou percebendo aqui que isso gera um mecanismo muito parecido com aquilo que o mercado já conhece como resseguro, que é quando as instituições seguradoras, ou uma instituição, não tem capacidade de assumir todo o risco, ela repassa parte ou todo o risco para uma outra instituição. E para isso, gente, eu já dei aula, inclusive, nos últimos tempos aí, no MBA de gestão de cooperativas de seguro. Aliás, fica aqui, inclusive, a informação. A PUC Minas tem já um MBA nessa modalidade, de maneira inovadora e muito importante, até porque, pela minha própria experiência, né, eu trabalhei com governança em cooperativas seguradoras. Uma das demandas que eu tenho percebido, eu percebi ao ministrar a disciplina, e tenho percebido ao acompanhar o grupo de alunos da disciplina, porque como professor eu acabo acompanhando ali a atuação do grupo, uma certa
dúvida, né, ou não compreensão clara ainda dos benefícios e, logicamente, daquilo que pode demandar um cuidado maior, ser desafio, para montar ou uma cooperativa seguradora ou uma associação mutualística, né? São dois modelos de negócio. E que, logicamente, precisa ser analisado esse tema à luz dos benefícios e dos desafios das duas estruturas. No entanto, quando a gente olha para o ramo seguro, o ramo cooperativista seguro, dá para se perceber ainda rapidamente, pela própria Lei Complementar 213, que a possibilidade de ter central, e não necessariamente teria que ter a confederação, ou até ter confederação, já aponta por uma possibilidade muito grande de organização e até numa espécie de co-seguro. Sem falar que as cooperativas centrais e confederações ainda poderiam prestar serviços pertinentes a seguros, logicamente, de maneira complementares ou até acessórios, não podendo nenhuma cooperativa central, nenhuma confederação, de competir com as cooperativas singulares, que é aquela aonde o cooperado se associa, na corretagem de seguros, né? O que é adequado, é lógico, isso já acontece inclusive no ramo crédito, por exemplo, em que as cooperativas de segundo nível, as centrais, e as de terceiro, as confederações, não podem concorrer com as cooperativas singulares no relacionamento direto com o cooperado, até porque a singular, a genética dela, o objetivo, a filosofia dela é o atendimento do cooperado, logicamente. E é interessante, gente, analisar isso, e aí, né, eu estou até pensando aqui nos alunos do curso que eu tive no curso de gestão de cooperativa de seguro, né, as dúvidas, né, vai para lá ou para cá? É muito importante que se faça uma planilha com os ganhos e os desafios de cada um dos modelos. A hierarquização em central e confederação pode ser um grande ganho no caso da cooperativa. Por quê? Porque abre espaço para um crescimento fantástico e absurdo, né? Porque você vai crescendo e as centrais e até a confederação pode ajudar na assunção de riscos, e o cooperativismo, ele tem, do ponto de vista tributário, o não pagamento de tributação, por exemplo, sobre resultado, em função do chamado ato cooperativo, né? O que é o ato cooperativo? Ele é disciplinado pela Lei 5764 e ele contempla o relacionamento e, por consequência, as operações realizadas pelo cooperado com a sua cooperativa singular, a cooperativa singular com o cooperado, e até as operações que uma cooperativa singular mantém com outra cooperativa, como a cooperativa central, por exemplo, para viabilizar os negócios, as operações do cooperado com a sua cooperativa. E o ato cooperativo, ele não é tributado no seu resultado. Então, imposto de renda sobre o resultado, contribuição social sobre o resultado, e isso, logicamente, gera um diferencial de mercado bastante interessante. O processo das cooperativas está em regulamentação pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, né? O mercado financeiro, ele é composto por 3 grandes órgãos normatizadores, que é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Previdência Complementar e, do caso de seguros, o Conselho Nacional de Seguros Privados. A coisa está para sair aí, e eu tenho visto um burburinho na internet, e aí eu chamo a atenção de vocês para terem cuidado, quem está interessado nesse assunto, nesse tema, na estruturação ou de associações mutualísticas ou de cooperativas de seguros. Para tomar muito cuidado, porque eu tenho visto na internet, por exemplo, já pessoas, organizações se propondo a prestar serviço de cooperativa central. Ué, como?
se a coisa não está nem regulamentada ainda, que cooperativa central é esta. E eu que venho, né, atuando no cooperativismo de crédito, não só como gestor, mas como professor em várias instituições de ensino no Brasil e com relacionamento com várias cooperativas pelo Brasil, de 1990 para cá, nós tivemos um grande aprendizado e, logicamente, batemos cabeça, erramos, né, coisa que, se não tomar cuidado, vai acontecer no ramo seguro. E que pode ter muito cuidado, uma atenção adequada para não cometer os mesmos erros que, por exemplo, o crédito já cometeu e já aprendeu com eles. E um dos erros que nós percebemos, e eu falo isso por ter feito parte desse processo, né, participando de cooperativas singulares, centrais, confederação, banco cooperativo, pessoas que no mercado, ao ver a oportunidade, são atiradores de qualquer jeito. São aquelas pessoas que chegam e, não, vem cá, eu sei fazer esse negócio. Estruturar, e eu vou falar com muita convicção de cooperativo, não é um assunto simples. Estruturar uma singular, central, ou centrais, dependendo do tamanho da estrutura, e confederação não é algo simples. Então, eu chamo a atenção de vocês para o cuidado necessário, porque nesse momento tem muita gente vendendo facilidade. E a coisa não é bem desse jeito, não. Sabe, depois lá na frente dá problema e alguém paga o custo disso. A gente já sabe como que é. Alguém vai pagar. Né? E é um momento excelente para discussão, né? É um momento muito bom, né? Parabenizo aí os legisladores brasileiros pela oportunidade, pela aprovação da lei, o Conselho Nacional de Seguros Privados que está fazendo isso a partir da mobilização da SUSEP com o devido cuidado, ouvindo os players de mercado, parabéns. E aí, por parte das pessoas que, logicamente, estão esperando o processo e com necessidades a serem atendidas, fica aqui o meu chamado de atenção. Cuidado. É uma excelente oportunidade, com certeza isso vai ser muito bom. Inclusive, a lei complementar 213 permite que as cooperativas, uma central de cooperativa de seguro, possa ter cooperativa singular. Isso pode resolver problema de cooperativas singulares aí, solteiras, por exemplo, que poderão participar de uma estrutura de seguro. Né, isso vai diminuir custo e, ao participar da estrutura, a cooperativa singular, a sua administração passa a ter voz, passa a ter voto. Então, é uma estrutura muito interessante, mas deixo aqui já o meu chamado para o cuidado necessário nesse momento. Repito, tem muita gente, pelo que eu estou vendo na internet, vendendo facilidades que, pelo que eu estou percebendo, eles nem sabem como vender, mas que, logicamente, todo mundo vende qualquer coisa na hora que está percebendo que tem a possibilidade de ganhar dinheiro. É um excelente negócio, bato palmas, mas tomem cuidado. Faça uma análise criteriosa. O que é melhor? É a associação mutualística? Coloca numa planilha as vantagens, os desafios, coloca do outro lado cooperativa. E, com certeza, você vai tender, né, a fazer um trabalho com o cuidado necessário e fazer uma excelente decisão. Profissionais para te ajudar nisso, principalmente no cooperativismo de crédito, principalmente no cooperativismo de seguro, eu não tenho dúvida que vai ter gente, porque já tem muita gente aí com anos e anos atuando em cooperativismo e, consequentemente, já apanhou, já percebeu quais são os problemas, já bateu com a cabeça na parede. É isso, uma boa sorte para vocês do mercado e vamos em frente, né? Viva o ramo cooperativista atingindo a partir aí da decisão do Congresso Nacional, da decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados e da SUSEP, mais um ramo de atuação na vida das pessoas. Vamos lá, até o próximo.